Invocando a ajuda da Virgem Maria nesse mês de maio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade. Tínhamos dado uma pausa por causa da novena de Pentecostes. Vamos então hoje falar do último dogma mariano, que é inclusive a que mais nos toca aqui, porque é da Assunção de Nossa Senhora, no título da nossa paróquia. E semana que vem vamos encerrar os sistemas marianos falando de uma devoção, como podemos fazer, né? Uma devoção a Nossa Senhora. Melhor fazer, né? Cronologicamente, esse dogma também foi o último, o mais recente, né? Bem próximo de nós, foi no ano de 1950, por Pio XII. E hoje vamos ver um pouquinho do significado, né, desse dogma. Vamos deixar as perguntas por fim. Mas se tiver alguma coisa, podemos perguntar também. Bom, vamos lá. No dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII, ele define solenemente o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Ou seja, o centro, né, do dogma é dizer que ela subiu de corpo e alma ao céu. Né? Nós vamos ver aqui, ou seja, o centro não está dizendo se ela morreu, se ela passou pouco tempo morta, se ela apenas dormiu num sono e subiu ao céu de corpo e alma. Essa não é a discussão central. A discussão central do dogma, o ponto central, dizendo que ela subiu de corpo e alma para o céu. Ou seja, ela, como nosso Senhor, está no céu de corpo e alma, já está com o seu corpo glorioso, né? Já foi glorificada. Então, como exemplo para nós também. Assim como o Senhor, né, subiu ao céu, o primogênito dentre todos, ele também eleva sua mãe Maria Santíssima de corpo e alma para o céu. Então, o centro, né, diz assim, do documento, né? É uma constituição apostólica, né? Manifentíssimos Deus, 1º de novembro de 1950. Pronunciamos, esse é o documento, né? Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Ou seja, aqui é o centro, né, do dogma. E Papa Pio XII aponta para os dogmas anteriores, né? Ou seja, a Imaculada, ou seja, ela que é preservada de todo o pecado, inclusive do pecado original, Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, né, terminando o curso da sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à corte celestial. O Concílio Vaticano II, o Catecismo da Igreja Católica, nos diz assim, sobre isso. A Assunção da Santíssima Virgem Maria é uma singular participação na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Ou seja, como dizíamos aqui, né? Porque nosso Senhor foi ao céu, Ele quis levar sua mãe também de corpo e alma para o céu, né? Para dar glória a Deus, para manifestar também a glória de Deus, né? Ou seja, e manifestando a sua glória, Ele eleva sua mãe também, primeiro pela participação, como nós também vamos participar um dia no fim dos tempos, se assim formos para o céu, né? Ou se já estivermos lá, o nosso corpo, vamos estar em corpo e alma, ou seja, participando da ressurreição e da ascensão do Senhor. E também Nossa Senhora vai ao céu de corpo e alma, antecipando a nossa subida, né? Porque no fim dos tempos, aqueles que já estão no céu, ou aqueles que estão no inferno, ou estão no purgatório, eles estão, é apenas a alma deles que estão, né? Mas no final dos tempos, o corpo vai se juntar novamente à alma, né?
É por isso que a morte para nós é uma coisa dolorosa, né? A morte é, no fundo, a separação da alma do corpo e da alma, a nossa morte. O nosso corpo, inclusive, se decompõe. Então, o nosso corpo, corpo glorioso, que não é simplesmente esse corpo material, mas um corpo glorioso. Se nós lembrarmos, por exemplo, das aparições de Jesus ressuscitado, né? Ou seja, as pessoas veem Jesus, ele come, inclusive, né? Ele se alimenta junto com os apóstolos, as pessoas tocam nele, né? Ou seja, o Tomé toca em Jesus, nas chagas de Jesus. Então, é um corpo material também, né? Ele toca, né? Ele é tocado pelas pessoas, mas, né, ele aparece estando as portas abertas, fechadas. Então, ou seja, não é um corpo igual ao nosso, né? Mas, de certa forma, material, que também traz uma forma. Então, né, não dá para a gente ter certeza, mas tem algumas pistas a partir da revelação da Sagrada Escritura. Então, e é nesse corpo que o Senhor sobe ao céu, ou seja, o seu corpo unido à sua alma. Nossa Senhora, a mesma coisa, o seu corpo e a sua alma. E nós, que ainda não participamos ainda disso, quando morremos, a nossa alma ou vai para o purgatório, vai para o inferno, ou vai para o céu. Ou depois do purgatório também, depois de purificado, pode ir ao céu, mas só a alma. E depois, no final dos tempos, o corpo será unido à alma de novo. Então, ou seja, a alegria que os santos já têm no céu será muito maior ainda, né? Porque estará o corpo unido à alma de novo. Então, a alegria será maior ainda. Assim como também aqueles que estão no inferno, o sofrimento será maior ainda, né? Porque estará o seu corpo também unido à sua alma. E era isso que eu dizia. Por isso o sofrimento. O nosso corpo foi feito para a nossa alma. Não tem um outro corpo. Não teremos uma reencarnação onde a nossa alma vai então habitar outro corpo. Não existe, né? Nossa alma foi feita para o nosso corpo. Então, quando morremos, essa separação é uma dor muito profunda, né? Por isso que sofremos. Bom, nós ainda não, né? Mas aqueles que morrem sofrem muito nesse sentido. Porque é essa dor, né, da separação da alma e do corpo. Né? Não foi para isso que nós somos feitos. Nós somos feitos para a vida, né? Ou seja, para vivermos. Morremos por causa da queda dos nossos primeiros pais, né? Depois do pecado, a morte entrou no mundo, né? E o Senhor veio solucionar isso, né? Vencendo a morte e nos dando a vida eterna. Então, só que Nossa Senhora, vamos ver aqui ainda mais detalhadamente, ou seja, ela está plena, né? Ou seja, glorificada de corpo e alma no céu, né? Participando da ressurreição de Jesus, como também sendo primícias, né? Antecipando aquilo que nós também um dia teremos no céu, né? No final dos tempos. Bom, o sentido da definição do dogma é claro. A Virgem Maria está junto ao seu Filho no céu, não só com a sua alma, como estão todos os outros santos, né? Mas também com o seu corpo ressuscitado. Maria foi assunta por virtude de Deus, enquanto que a humanidade de Cristo foi elevada ao céu por virtude própria, ou seja, a ascensão, ou seja, ele subiu por suas próprias forças ao céu. Agora, a assunção, ou seja, ela foi assunta, ela foi levada ao céu. Por isso que nós vemos aquelas pinturas, aquelas imagens, né, dos anjos, né, levando Nossa Senhora ao céu. Né, porque não é por virtude própria, não é por força própria que ela vai ao céu, mas, né, é a Deus que a eleva ao céu. Da ascensão e assunção, então é essa mesmo. A ascensão é porque pelas próprias forças de Cristo ele subiu ao céu. E a assunção, que ela foi assunta, ela foi levada, não por suas próprias forças, mas pela força de Cristo, né? Ou seja, mesmo que fossem os anjos que a levassem, mas é por vontade de Cristo, né? Pela força divina que ela sobe ao céu. Não ouvi nada. O termo ascensão e assunção. Ah, tá. Não, às vezes podemos confundir, mas só tendo claro o que é o conceito, né? Mesmo que confunda as palavras, né? Saber que Nosso Senhor, por ser Deus, vai com suas próprias forças e Nossa Senhora com a ajuda, né, de Deus. É Deus que a eleva.
Assunção. Ah, tá. Obrigada. Agora já acabei. A diferença, né? Às vezes, mesmo Sim, não. rezando... Mesmo que rezando trocamos os termos, mas tem claro, né, que Nossa Senhora não sobe por força própria, né? Ou seja, é Deus que a glorifica, é Deus que a faz. Agora Deus é Deus, ele vai pelas suas próprias forças, né, nesse sentido. Obrigada, agora. Bom, deixa eu ler aqui do... O Catecismo, no parágrafo 966, diz assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, e que para mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores, e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Ou seja, ela é coroada no céu, né? Foi levada ao céu e coroada como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria, aí como é o que lemos aqui a parte, né? Uma participação singular na ressurreição do seu Filho e uma antecipação na ressurreição dos outros cristãos. Um trecho da liturgia bizantina diz assim: em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Foste juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e por vossas orações livrareis nossa alma da morte. Ou seja, Nossa Senhora, aqui, né, os orientais chamam da dormição, na condição assim, se Nossa Senhora não teve pecado, mancha alguma, como que ela poderia passar pela morte? Porque se a morte é a consequência do pecado, e Nossa Senhora não teve pecado nenhum, foi inclusive, né, como vimos na Imaculada Conceição, foi preservada do pecado original. Então, como ela pode ter morrido? Então, por isso a dormição, ela teria dormido, depois foi assunto ao céu. Porém, Nosso Senhor também morreu, desceu à mansão dos mortos. Então ela, para participar também da morte de Cristo, teria morrido numa morte breve, ou seja, como se estivesse dormindo mesmo. Ou seja, não, o corpo de Nossa Senhora não foi corrompido. Ou seja, se ela morreu, essa discussão, né, se ela dormiu ou se ela morreu, mesmo se ela tivesse morrido, uma morte tão breve que não passou corrupção nenhuma, né, porque não teria por que corromper o seu corpo, porque ela não tinha mancha nenhuma, né, não tinha pecado algum, não tinha mísera, né, imperfeição, mancha, qualquer pecado venial, imperfeição, nada, nenhum pecado original. Então, seria esse breve dormir, né, essa morte brevíssima, e assim foi levado ao céu, de corpo e alma, né, sem manchar o seu corpo, assim como Nosso Senhor, né, que em tudo foi igual a nós, né, menos no pecado. Então, Nosso Senhor, que passou pela morte, Nossa Senhora para participar também da morte, né, de Jesus. Assim como ela foi preservada em virtude da paixão de Jesus, ou seja, ela foi preservada do pecado original, em previsão dos méritos que Jesus ia ainda entregar. Ou seja, Jesus ainda não tinha salvo o mundo, né, porque ele não tinha nem nascido ainda, não tinha nem sido concebido no ventre da Virgem, porque ela nem tinha nascido. Então, no ato da sua concepção, da concepção de Nossa Senhora, ela é preservada, né, em previsão dos méritos de Jesus Cristo. E também para participar da morte de Jesus, ela teria passado por essa morte brevíssima e preservado, ou seja, sem receber corrupção alguma do seu corpo. Foi elevada ao céu, né, de corpo e alma. Bom, não basta, pois, dizer que Maria ressuscitou gloriosamente depois da morte, do mesmo modo que ressuscitarão todos os justos. Antecipação é um conceito-chave. É necessário afirmar, para permanecer na fé católica, que a Assunção consiste em uma singular antecipação em relação à ressurreição final dos justos. Ou seja, o que quer dizer? Que todos aqueles que serão justos, que ressuscitarão no final dos tempos, né, o corpo, né, ressuscitado, que estarão. Ou seja, é essa, né, a afirmação,
que a Assunção consiste em uma singular antecipação em relação à ressurreição final dos justos, né? Ou seja, os injustos também receberão o corpo, mas não irão para o céu, né? Irão para a condenação eterna. Então, essa dimensão profunda, né, do dogma da Assunção de Nossa Senhora. E pensamos assim, o dogma foi proclamado em 1950, né, pouco tempo, né, para nós aqui, no nosso século passado. Mas a nossa paróquia é dedicada a Nossa Senhora da Assunção e ela é do século XVI, né? Então, ou seja, já era uma fé professada pelos cristãos. Tinha igrejas, não só aqui, mas em vários lugares. Nós sabemos que aqueles que influenciaram a criação aqui da nossa paróquia, de Nossa Senhora da Assunção, eram os portugueses que também tinham a devoção a Nossa Senhora da Assunção. Ou seja, dessa fé que já proclamava que Nossa Senhora tinha sido assunta ao céu. Ou seja, liturgicamente se celebrava isso também. Então era uma fé, normalmente, uma fé já comum na igreja, né? Então, e depois, para não se ter mais dúvida, só lá em 1950 que foi proclamado o dogma. E se nós pensarmos, né, é um período pós-guerra, né? Ou seja, tinha passado a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o mundo estava em uma completa transformação devido às consequências da guerra. Ou seja, o homem estava, a tecnologia crescendo muito grande, o homem cada vez se achando menos dependente de Deus, porque como, né, claro, consequência da guerra, né, que o mundo viu muitas perdas, muitas mortes, né, muito ódio, muita ganância, né, a luta entre os países, né, o holocausto, tantas coisas, né, tantas mortes. Então o mundo, ou seja, já estava assim dilacerado, né, ou seja, sem Deus, podemos dizer assim, né, começando essa vida pelo fato, né, das grandes tragédias que já tinham sido tido, e também, por outro lado, o progresso muito grande tecnológico, técnico, o homem se achando dependente de Deus. Ou seja, o dogma da Assunção vem nos lembrar então dessa grandeza. Não entendi. Isso. Ou seja, proclamar esse dogma da Assunção, ou seja, demonstrando também, né, que há essa união de corpo e alma, ou seja, é nossa vida aqui terrena, ou seja, matéria, nós temos a vida humana, vida material, nós temos uma vida eterna também, né? Ou seja, demonstrar a grandeza das duas coisas, né? Ou seja, da nossa vida humana, da qual Deus deu esse dom para nós, da vida, que nós, claro, podemos progredir, crescer, tecnologias e técnicas e tudo mais, mas lembrar sempre da nossa vida eterna, ou seja, que nossa vida aqui é breve, e que nós temos então que buscar também a nossa vida junto de Deus. Ou seja, né, se pensarmos em 1950, naquela época o feminismo crescendo muito grande também, né, liberdade sexual, ou seja, querendo exaltar somente o corpo, né, esquecendo de toda a vida sobrenatural, né, um anticoncepcional sendo surgido ali, outros métodos anticoncepcionais, o aborto sendo promovido, ou seja, a desvalorização da vida humana, né, do corpo humano, né, em todos os sentidos, e por outro lado também a perda da fé, né, do sobrenatural, né, da vida em Deus. Né, depois vamos ver ainda o Concílio Vaticano II mais tarde, e depois do concílio então parece que as coisas pioram ainda mais, né, ou seja, caem cada vez mais, mas o dogma, ou seja, também quer elevar a isso, né, a dignidade da mulher, que a igreja nunca perdeu, pelo contrário, né, a igreja sempre deu essa dignidade da mulher, seguindo os passos de Jesus, claro, né, e também nos lembrar disso, ou seja, da dignidade do nosso corpo, que um dia também, né, será ressuscitado, estaremos no céu de corpo e alma, ou seja, nosso corpo, não podemos ser como os protestantes de achar que por causa da nossa matéria, do nosso corpo, é tudo pecado, né? Então, ou seja, todo o prazer que nós sentimos do nosso corpo seria pecado. Ou seja, Deus também criou o prazer, todos, né? O prazer numa comida, o prazer numa conversa, de ouvir uma boa música, de provar uma boa bebida,
o prazer sexual, se Deus criou essas coisas para viver, claro, tudo na sua ordem, né? O prazer da comida não pode nos levar ao excesso, né? Pela gula, por exemplo, ou a bebida a mesma coisa, né? Também nos levar para o excesso. O prazer sexual para viver dentro do matrimônio, numa união aberta à vida, né? Ou seja, tudo na sua ordem, né? Mas Deus também quis isso. Ou seja, o prazer corporal, ele não deve ser o centro da nossa vida, claro, uma vida em busca de prazer simplesmente, mas ele também faz parte da nossa vida, né? Assim como também uma vida espiritual, claro, né? Que isso também nos lembra, o dogma da Assunção também nos lembra isso, né? Dessas duas dimensões, né? Para que pudéssemos não esquecer disso, ainda mais naquele tempo, né? O contexto, né, histórico que está envolvido também o dogma da Assunção de Nossa Senhora, né? Bom, vamos colocar então, né, os fundamentos teológicos e bíblicos aqui, né? O primeiro vestígio da fé na Assunção da Virgem está presente nas narrações apócrifas intituladas Transistus Maria, cujo núcleo originário remonta aos séculos II e III. Trata-se de representações populares e por vezes romanceadas, que entretanto neste caso recolhem uma intuição de fé do povo de Deus. Aquelas histórias, uma história até bonita, sabemos, né, se de fato é verdade, mas de um livro apócrifo, que Tomé, quando Nossa Senhora teria morrido, os apóstolos enterraram a Virgem Maria, e então, quando Tomé chegou atrasado, ele quis se despedir da Virgem Maria. Então ele pediu que se abrisse o túmulo, e quando foram abrir, então, não encontraram o corpo da Virgem Maria, e é porque ela teria, então, subido ao céu, né? Então, ou seja, primeiro uma prova de que o corpo de Nossa Senhora não estava ali, né? Que Nossa Senhora, então, teria subido ao céu, né? História muito bonita, pode ser verdade, né, de fato, né, ou que os apóstolos a viram, né, sendo assunto ao céu, que também nos mostra esse mínimo, né, como se ela estivesse dormindo, né, e depois, então, foi elevada ao céu, né? Então, era uma fé, podemos dizer, uma explicação popular, simples, mas que demonstra já, né, a fé na Assunção de Nossa Senhora. Então, ou seja, para demonstrar também que já nos primeiros séculos já se acreditava na Assunção de Nossa Senhora, que ela tinha subido ao céu de corpo e alma. Ou seja, não é uma devoção que nasceu no século XVI ou nasceu na Idade Média. Na igreja primitiva, né, já se tinha isso, né? Nossa Senhora, ela foi assunta ao céu, né? Não é uma coisa nova, não é uma coisa que nasceu em 1950. A prova da devoção é a nossa própria paróquia, que no século XVI, né, já é a paróquia Nossa Senhora da Assunção, né? Mas esses livros apócrifos demonstram a fé na Assunção Nossa Senhora já na igreja primitiva, né? E é claro que a partir desta fé foi se desenvolvendo, né, sobre a Assunção de Nossa Senhora, a teologia sobre a Assunção de Nossa Senhora, né? O Papa João Paulo II comenta assim: a definição do dogma, segundo a fé universal do povo de Deus, exclui de maneira definitiva qualquer dúvida e postula a expressa adesão de todos os cristãos. Ou seja, para formular o dogma, se tinha dúvida, depois do dogma já não tem mais. Então, ou seja, essa fé que foi, né, quase 2000 anos professada, da terminação do dogma já não tem mais discussões, né? Bom, como todas as razões e considerações dos santos padres e dos teólogos sobre a Assunção de Nossa Senhora apoiam-se como fundamento último na Sagrada Escritura. Os textos mais significativos que a Constituição Apostólica, ou seja, que constitui o dogma da Assunção, se utiliza daquelas que até já comentamos, né? Gênesis 3,15, Lucas 1,28, né, da Anunciação, Apocalipse 12, né, a luta, né, do demônio contra a mulher. Ou seja, todos aqueles que já comentamos, né, está assim, embasado nessa mesma, né? Então, ou seja, ela é vencedora da serpente, Gênesis 3,15, né? Que é aquele, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a dela.
esta te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então lembramos que, contemplando esse versículo à luz do Novo Testamento, esta mulher, é unida, essa mulher estreitamente unida ao vencedor do demônio, do Apocalipse 12, é Maria, destinada a romper com sua linhagem a cabeça da serpente. E Cristo, o novo Adão, obtém triunfo definitivo sobre a antiga serpente. Apocalipse 12. Associado intimamente à nova Eva, Maria, o triunfo é triplo sobre o pecado, sobre a concupiscência e sobre a morte. Santo Tomás comenta assim: foi comum aos homens e mulheres que se converteriam em pó. Está comentando Gênesis aqui, E dessa maldição a bem-aventurada Virgem esteve livre, porque subiu corporalmente ao céu, pois cremos que depois da morte ressuscitou e foi levada ao céu. Ou seja, também na Idade Média, São Tomás, continuando os padres da igreja, comentando esses trechos que apontam a Virgem Maria, que ela então subiu, foi elevada ao céu, ou seja, o seu corpo não conheceu corrupção. Por quê? Porque ela é a mãe de Deus, ela é imaculada, ela é toda virgem. O efeito pleno da sua espiritualização, da sua plenitude de graça, no seu momento final, que é a causa da sua dormição e assunção ao céu, aquela íntima comunhão gloriosa com Cristo, glorificado no ser e no agir, que constitui a sua plena consumação. Ou seja, que maravilha. Que um outro teólogo do século já mais novo, do século mais novo, mais moderno. E também assim, Bom, se pensarmos, por exemplo, também aquilo que São Luís, e depois vamos ver também semana que vem sobre a verdadeira devoção, quando ele comenta as grandezas da Virgem Maria. Ou seja, a Assunção de Nossa Senhora é como se fosse o coroamento, o fechamento de toda a beleza e maravilha que é Nossa Senhora. Ou seja, é como se não precisasse mais dogmas marianos. Mas assim, precisamos, na verdade, para declarar que ela é medianeira e tantas outras coisas. Mas mesmo que tivesse os outros dogmas, a Assunção de Nossa Senhora é esse coroamento. Ou seja, Nossa Senhora, porque ela é a mãe de Deus, ela foi preservada do pecado original, ela é a toda virgem, que foi então subida ao céu de corpo e alma e coroada como rainha. E por isso também, então, ou seja, que ela já está no céu, ela é a rainha, porque ela é a mãe do rei, e ela pode ser então a medianeira de todas as graças. Ou seja, ela é a corredentora também, porque ela participou de tudo em Cristo, inclusive da sua morte ou da sua dormição. Ela foi, como primícias, elevada ao céu em corpo e alma. Então, por isso ela pode ser chamada também a corredentora, que ela participou de tudo em Cristo. Ou seja, o sofrimento de Nossa Senhora na cruz é a participação do sofrimento redentor de Jesus. E aquele coração da Virgem Maria, aquele sofrimento de Nossa Senhora, unido ao sofrimento de Cristo, é também corredentor. É corredentor, não é redentor como de Cristo, mas corredentor. Por isso que podemos dizer que ela é corredentora, porque o sofrimento dela também unido de Cristo, também nos trouxe a salvação. Não pelas forças dela, mas do seu sofrimento unido ao sofrimento de Cristo. E o nosso também, ou seja, o sofrimento que nós temos diário, nós podemos nos unir ao sofrimento de Cristo e ser assim também redentor. Não que a gente esteja unindo a algo que faltasse, como se faltasse algo no sofrimento de Cristo, então nós contribuíssemos. Não, mas o nosso sofrimento, unido ao sofrimento redentor perfeito do Senhor, que já salvou, também é redentor. Ou seja, quando nós rezamos, oferecemos o nosso sofrimento, seja na missa, sobretudo,
né? Mas nos nossos momentos de oração nós queremos oferecer o nosso sofrimento em união ao sofrimento de Cristo e sofrer então com as graças de Deus firmemente, oferecendo a Deus. Nós podemos oferecer aquele sofrimento por tantas coisas, por tantas pessoas, pela nossa própria conversão, pelos pecadores, né? Por essa pandemia que estamos vivendo, por tudo, né? Podemos oferecer, ou seja, participamos por graça de Deus do sofrimento de Cristo. O nosso sofrimento participa do sofrimento de Cristo, e como o sofrimento de Cristo é redentor, o nosso participa também. Então, se o nosso também participa nesse sentido, que estamos inseridos pelo batismo no corpo de Cristo, como o de Nossa Senhora não estaria mais ainda do que o nosso? Ela que, né, a criatura mais perfeita deste mundo, a que teve, né, preservado de todo o pecado, que teve Deus no seu ventre, a mãe de Deus, né? Então, como ela também não vai ter, né, essa participação no sofrimento de Cristo e ser corredentora também. Mas isso é para a semana que vem. Bom, mas toda a sua vida na terra não seria uma participação na kênose do seu Filho, ou seja, no esvaziamento de Cristo? Não deveria ter aparecido diante do mundo com o esplendor da sua plenitude de graça e depois do fiat da sua maternidade divina? Certamente não convinha, porque neste caso não teria sido correlatado da vida de Cristo. São José Maria comenta isso dizendo assim: se por um lado Deus quis exaltar sua mãe, por outro, não há dúvida de que durante a sua vida terrestre, Maria não foi poupada nem a experiência da dor. Ou seja, ela que não poderia não sofrer, porque ela foi preservada de todo o pecado, mas Deus quis que ela participasse também do sofrimento de Cristo. Nem ao cansaço do trabalho, nem às luzes e sombras da fé. Aquela mulher do povo que um dia prorrompeu em louvores a Jesus, exclamando: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. O Senhor responde: antes, bem-aventurados que escutam a palavra de Deus e as põem em prática. Ou seja, para dizer que Nossa Senhora também participaria do sofrimento de Cristo. Era o elogio de sua mãe, do seu fiat, do faça-se sincero, rendido, posto em prática até as últimas consequências, e que não se manifestou em ações aparatosas, mas no sacrifício escondido e silêncio de cada dia. Ou seja, o sofrimento maior de Nossa Senhora que nós vamos ver, inclusive nos relatos da Sagrada Escritura, é quando ela estava aos pés da cruz, né? Mas nos conta o Evangelho que ela estava de pé. Ou seja, Nossa Senhora, diferente de Maria Madalena, que chorava, né, como podemos dizer assim, não descabelada, mas assim, desesperada, que estava perdendo o Senhor ali, aquele sofrimento de saber que por causa dos seus pecados, Nosso Senhor estava sofrendo. Então aquele sofrimento, né, chegava em lágrimas, e Nossa Senhora não, aos pés da cruz, chorando, sofrendo, mas sofrendo tudo em união ao seu Filho, porque ela sabia que aquele sofrimento era redentor, iria salvar todos os seus filhos também, né? Somos todos nós. E a Assunção, ou seja, quando ela é levada ao céu, ela é colocada, claro, acima não só dos homens, que é a coisa óbvia, né? Que ela é a maior de todas as criaturas, dos seres humanos, mas não só. Ela é colocada acima de toda criatura. Ou seja, ela é a rainha de toda a criação, não só do mundo material, mas também do mundo espiritual, né? Por isso Nossa Senhora, ela é a rainha do céu e da terra, porque ela é a rainha dos anjos também. Hoje celebramos a missa votiva aos Santos Anjos, lembrando isso, Nossa Senhora foi elevada acima dos anjos. Os anjos servem e obedecem à Virgem Maria, né? Ou seja, que coisa maravilhosa, né? Quando vamos, né, e ao mesmo tempo, ou seja, ela é a maior de todas as criaturas. Abaixo de Deus é a Virgem Maria, né? Acima de Nossa Senhora, só Deus, né? Abaixo de Nossa Senhora, toda a criação espiritual, os anjos, todo mundo espiritual,
pois todo mundo material, onde nós, né, estamos no topo de toda a criação material, né, e tudo, né, dos seres vivos. Nossa Senhora é rainha de tudo. Ela é senhora do tempo, né, senhora dos animais e nossa rainha também. Né? Se nós falávamos, né, de quando ela era mãe de Deus, que nós a tratamos como mãe, né, ou seja, dessa mãe que é uma rainha. Né? Nós somos os súditos queridos dela, né? Não somos os súditos que estamos distantes, né, dela. Nós não queremos, né, ter essa distância de Nossa Senhora, como ela fosse nossa rainha, nós os súditos, mas dessa distância. Não, é a proximidade, né, nossa que temos com essa rainha, né, dessa maravilha. Né, e de que sabemos que podemos ir ao rei, mas queremos passar por ela. Né, porque ela já foi ao céu, ela passou por tudo isso. Né, como falamos, ela passou, Deus quis que ela passasse por todo o sofrimento, para que ela pudesse nos ajudar também no sofrimento, no nosso sofrimento. Para que, unido o nosso sofrimento a ela soubesse o que fazia, ou seja, unir ao Jesus. Né? Ou seja, tudo que fazemos e entregamos a ela e rezamos a ela, vai a Jesus. Né? Ou seja, nunca podemos, falei isso aqui inúmeras vezes já, né? Nunca podemos ter a tentação de achar que estamos exagerando na nossa devoção, nunca vamos exagerar. Né? Por mais que façamos procissões, né, entregamos flores a ela, escapulários, terços, tantas coisas, né, que podemos, né, ter devoção a ela, tantas imagens que podemos ter, nunca será exagerado. Porque quanto mais honramos a Virgem Maria, mais honramos o seu Filho Jesus. Porque quem fez Nossa Senhora? É quem a preservou do pecado. É quem a constituiu mãe de Deus. Quem a tornou virgem, quem elevou ela ao céu, né, coroou, foi Deus. Então, quanto mais fazemos a ela, mais glorificamos o seu Filho. Né? Ou seja, quando nós temos um amigo, e nós elogiamos esse amigo, por exemplo, né, nós estamos elogiando a mãe também, né, porque foi a mãe que criou aquele rapaz. A mãe fica contente, né, quando, né, sei lá, a professora elogia o filho. Nossa, parabéns, né, seu filho tirou boas notas, ele é um menino responsável, comportado. A mãe fica feliz. Né? Então, ou seja, olhar esse sentimento, né? Quando nós fazemos, nos abrimos à graça de Deus e Deus então nos conduz, Nossa Senhora se alegra. Né? Imagina como então ela não vai nos aproximar cada vez mais do seu Filho, para que possamos ainda dar mais glória ao seu Filho. Né? Ou seja, quanto mais fazemos em união a ela, mais o seu Filho é glorificado. Porque no fundo é as graças de Deus que vêm a nós e nós escancaramos o nosso coração e ela nos ajuda. Né? E também quando mais também somos crianças, né? Ou seja, uma criança, um bebê, ele depende de tudo da mãe. Né? Ou seja, se ele tem fome, ele não come sozinho, o bebê. Se ele se suja, ele não toma banho sozinho. Né? Ele não se locomove sozinho. É uma dependência total. Se nós nos colocarmos assim, né, nessa dependência total da Virgem Maria, é como uma mãe, boa mãe, cuida do seu filho, faz tudo, né, por ele. É aquela submissão, aquele amor submisso ao filho, né, que faz tudo. Ou seja, quanto mais nos colocamos assim no colo da Virgem Maria, mais ela vai nos ajudar. Né? Ou seja, se nós fomos como adolescentes rebeldes, que não nos aproximamos da mãe, ela não vai poder nos ajudar. Mas quanto mais fomos como crianças dependentes, mais ainda ela vai nos ajudar. Ou seja, nós temos que ter consciência disso, de Nossa Senhora, que ela foi elevada ao céu, mas que ela está próximo de nós e que nós temos que nos colocar, então, sobre a sua proteção. Ou seja, ao olhar todos esses dogmas de Nossa Senhora, é querer não nos afastar, né? Achar que ela está distante de nós, né? Que ela é toda pura, né? Mas pelo contrário, Deus fez tudo, deu todas essas graças a Nossa Senhora para estar perto de nós, para que nós possamos também nos aproximar dela e ter essa dimensão, que ela é grande sim diante de nós.
Então ela pode nos levar até seu Filho Jesus. Um outro trecho do documento, né, da Constituição Magnificentíssimos Deus, diz assim, Pio XII diz assim: peraí, acho que eu pulei aqui. Não, tem aqui mesmo. Assim como a ressurreição gloriosa de Cristo constituiu parte essencial e último troféu desta vitória, assim também a vitória de Maria Santíssima, assim como a do seu Filho, deveria terminar pela glorificação do seu corpo virginal. Ou seja, como falavam, né? Ou seja, a Assunção de Nossa Senhora é o coração de todas as graças e bênçãos que ela recebeu, né? Assim como a ascensão do Senhor, também a sua glorificação, né? Ou seja, Nosso Senhor veio a este mundo, se encarnou, viveu a sua paixão, ressuscitou e subiu ao céu. Ou seja, como se terminando a sua missão terrena, né, para estar no céu, né, ao lado, à direita do Pai. Nossa Senhora também, né, ou seja, é coroada, todas as graças é coroadas com a sua assunção. O Papa João Paulo II diz assim também: a assunção constitui o ponto de chegada da luta que empenhou o amor generoso de Maria na redenção da humanidade e é o fruto da sua singular participação na vitória da cruz. Ou seja, assim como ela sofreu também as dores de Jesus, ela também é coroada no céu. E fazendo a ligação com a maternidade divina, podemos dizer assim: podemos afirmar que a divina maternidade, que tornou o corpo de Maria a residência imaculada do Senhor, se funde com o seu destino glorioso. Ou seja, aquele corpo que foi criado imaculado para receber o Senhor, agora cumpre o seu destino, ou seja, a glória sua no céu, né? Agora, se alguém tem uma dúvida, cadê a Rafaela com o microfone? Espera aí. Espera aí, vamos ver se eu entendi direito, vamos falando. Éfeso foi a última morada conhecida de Nossa Senhora. Sim. A assunção dela se deu em Éfeso? Boa pergunta, não saberia responder isso com perfeição não, mas eu acredito que sim, né, que foi onde é a última habitação, né? Que foi onde ela conviveu com São João, né? Isso. Pátimos, né? Porque dizem que nós sabemos do túmulo de Jesus, né? Mas o dela, pelo que eu sei, nunca foi encontrado. Bom, nem vestígio. Sim, nem vamos encontrar o corpo de Nossa Senhora. Não, o corpo não. Tá, sobre a história. O túmulo. Como as coisas de Nosso Senhor nós temos na revelação, mas não só na Sagrada Escritura, a tradição de Nossa Senhora também, da Sagrada Escritura, como dissemos, mas também da sua tradição e daquilo que o magistério foi desenvolvendo a partir da tradição, né, e da Sagrada Escritura também, né? E não houve testemunho da assunção dela ao céu? Bom, segundo a revelação não, né, da Sagrada Escritura, mas segundo a tradição se diz que sim, né? Ou que se tenta presumir nas pinturas, também nesse sentido, né? O que eu uma vez li foi o seguinte, que houve uma espécie de dormição de Nossa Senhora e todos acompanharam e colocaram num lugar. Quando voltaram, horas depois, não estava mais, mas estava um perfume cheio de flores. E ela já foi essa história que eu contei por causa de São Tomé, né? Elas abriram o túmulo porque alguém chegou atrasado, Tomé, que queria ver Nossa Senhora, e encontraram um túmulo vazio cheio de flores. Exatamente. Perfume de flores e ela não estava mais. Presume-se que foi. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, não se achou o corpo. Ela foi elevada ao céu. Foi assunta. Isso. Só que Nosso Senhor ficou 40 dias ainda na terra, ressuscitado, né? Ele ressuscitou, ficou 40 dias e subiu aos céus.
Nossa Senhora no mesmo instante. Né? Mas a ressurreição ninguém viu. Ele saiu do túmulo, os guardas... No ato da ressurreição ninguém viu. Viu depois. Ficaram como mortos, Viram depois ele ressuscitado. Né? No momento da ressurreição o túmulo estava fechado. Né? Mas viram o Senhor ressuscitado. Né? Ou seja, a prova que Jesus ressuscitou mesmo. Tiveram contato com ele, tocaram Jesus, né, ressuscitado, como diz a Sagrada Escritura. Ela foi para o céu. E essas aparições que ela sempre, de quando em quando, aparece? O que tem? O que o senhor tem a dizer dessas aparições que Nossa Senhora vem, fala, aparece? É para quê? Bom, todas as aparições, seja de Nossa Senhora, seja dos santos, né, dos anjos, que acontece, ela nunca é para ser uma nova revelação. Por exemplo, a revelação ela terminou com a morte do último apóstolo. Então, ou seja, não tem mais nada de novo. Entretanto, Deus permite então que Nossa Senhora ou os santos, né, como a gente tem relatos de muitos santos que aparecem, de anjos, né, que aparecem, não é para ser uma nova revelação, mas como a igreja chama, de revelações particulares. Ou seja, para relembrar aquela revelação. Ou seja, é o primeiro ponto para dizer se a revelação é verdadeira ou não. Se aquela mensagem que foi dita, ela está conforme aquilo que foi revelado já. Se tiver alguma novidade, por exemplo, com certeza a igreja nunca irá provar aquilo e aquilo não deve ser verdade. Agora, se ela é uma continuação daquela revelação, ou seja, uma atualização no sentido de, para aquele tempo, aquela mensagem, aquela mesma mensagem que foi dita. Ou seja, Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora em Fátima, ela pede que se reparem, que rezem pelo fim da guerra, pede que rezem o terço, que reparem, que rezem pelos pecadores, né, que muitas almas vão para o inferno, para que reparem o coração de Jesus que está sendo sofrido, se rezarem em reparação, isso não tem nada de novo, mas ela quer lembrar, ou seja, daquele tempo que já estavam sendo esquecido Deus, né, mas que rezasse, ou seja, e depois ela pede também a irmã Luz que se difunda a devoção dos primeiros sábados. Então, ou seja, ela pede algumas coisas concretas, mas que não vão nada de encontro àquilo que já foi revelado. Então, por isso que a igreja aprovou aquilo, dizendo como uma revelação mesmo, de fato, né, que Nossa Senhora, e tantas outras também. E que tem essas aparições, que Nossa Senhora aparece mesmo, ou algumas manifestações de Nossa Senhora, como, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida de Cabo Frio. Ou seja, não é uma aparição, ela não deixou uma mensagem, mas é uma manifestação de Nossa Senhora, né, que apareceu que demonstrou assim na aparição daquela imagem, por exemplo, né, acompanhado de milagres, por exemplo, né, como em Aparecida, a mesma coisa, né, aquela imagem foi encontrada e muitos milagres aconteceram, né. Nossa Senhora Aparecida de Cabo Frio, dizem que quando trouxeram a imagem, né, em peregrinação, solenemente a imagem, se conta depois muitos relatos de muitos milagres, né. Você tinha aqui a sala de ex-voto, né, que as pessoas, a sala de ex-voto é aquela Aparecida tem uma sala gigantesca, né, as pessoas vão lá que simbolizam a graça recebida, né, sei lá, levam aquelas cabeças de cera, né, um braço de cera, às vezes levam roupa daquilo que recebeu a graça, né. Aqui também se tinha, né, não sei se tem mais, Ricardo talvez que ache aí, né, mas eu acho que há muito tempo já não tem isso, que se recolhiam de tantos milagres que tinham, né, que recebiam os ex-votos, né, ou seja, tem essas manifestações de Nossa Senhora também, ou seja, mas é como se fosse para lembrar, assim, ou seja, eu estou aqui, né, seja, Nossa Senhora quando diz à luz que eles irão sofrer muito, mas ela diz assim, mas o meu coração será, né, o seu refúgio. Meu coração imaculado será o seu refúgio. Ou seja, é isso que ela quer nos lembrar, né? Ou seja, da sua proteção materna, de como temos que recorrer a ela, né? Rezar o Santo Rosário, né? Pedir pelo mundo, pedir reparação ao seu filho. Ou seja, né? Essas aparições no fundo são isso, né? Querendo demonstrar a glória de Deus, né? Ou seja, Lourdes, por exemplo, o maior ponto de peregrinação do mundo da história. E muitos milagres inexplicáveis ali, né? Ou seja, muitos, mas muitos milagres, né? Por exemplo, tem milagre de um rapaz que não tinha uma perna e que a perna foi
teve de novo a perna. Inclusive, depois que ele morreu, foram desenterrar e o osso da perna estava lá. Então, ou seja, um milagre mesmo, né? Ou seja, é uma perna que a senhora criou do nada ali, né? Deus, né? Claro, mas assim, pela intercessão dela ali. Um rapaz que era cego e que enxergava, mas não tinha as córneas. Ou seja, quando você fez o exame, ele não tinha córnea. Não tinha como enxergar, mas ele enxergava. E inúmeros outros milagres, né? Ou seja, né, que a fonte, exatamente, ou seja, tantos milagres que tem, e tantos outros em Fátima, e tantas outras aparições, né, Garabandal, e inúmeras, né, mensagens que Nossa Senhora deixou, né, e a qual nós temos que estar atentos, né, ter o coração atento, tudo isso. Ou seja, ela subiu ao céu, mas ela está aqui conosco, né, então, ou seja, a nossa relação com ela tem que ser de proximidade. Né. Ela está me dando última pergunta, hein? Milagre não é Nossa Não, Senhora. assim como ela também não é o santo. Ela não faz milagre, ela intercede, porque Isso. o milagre é sempre Deus, Jesus. Isso. Eu vi um livro, eu até risquei nesse livro, é um livro, acho que, de Nossa Senhora Aparecida, que eles colocam os milagres de Nossa Senhora Aparecida, que ela fez muitos milagres. Mas está errado isso. Bom, não é ela que faz. Mas assim, eu acredito que ele está dizendo assim, que ela fez no sentido que ela intercedeu por isso. Sim. No sentido é por ela, né, que intercede, recebeu. mas ela não é. Não, a autora do milagre autora, sempre é Deus, né? Sempre nem Deus. os santos, nem a Virgem Maria. Sim, o autor do milagre não, né? Mas nós recorremos aos santos e pela intercessão deles recebemos o milagre. Certo. A última então pergunta. Tem alguém nas redes sociais aí perguntando? Oi, padre. Eu queria perguntar a minha pergunta mais histórica. É uma dúvida, assim, que sempre tem umas histórias, eu sei que foi, parece que foi assim como eu vou falar, mas que ela foi para a Turquia. Que ela foi para onde? Hã? Eu não entendi. Nossa Senhora, ela morre, ela morre não, ela assunta aos céus na Turquia, não em Jerusalém. Na Turquia? Bom, não posso dizer com certeza. Dizem que ela foi para a Turquia, depois que ela não foi com Jesus, é essa a minha questão. Ah, tá, sim, isso. Agora entendi. Ela não subiu aos céus com Jesus logo depois de Jesus. Não, ela não morreu em Jerusalém. Hã? Ela não morreu em Jerusalém. Ela não morre, ela não morre ou dormição. Não morre, né? Nesse sentido que estamos falando aqui, né? Na sua dormição. Mas foi Fala no microfone que eu não estou ouvindo nada. Então, Isso. Essa Assunção e a igreja na Turquia, desse momento. É uma pergunta ou uma afirmação? Isso que eu não entendi. Não, eu estou perguntando, porque dizem que eu não sei. Eu Bom, não sei certamente, porque tem várias versões, e é meio confuso. Mas a Bom, que mas mais independente falam de é essa, a que Sim. mais vinga é Sim, essa. mas assim, independente de onde foi, né? Mas olha, Não é- essa descrição que o senhor deu, que você deu agora da Assunção, como foi, parece que foi em Jerusalém. A ideia a imagem da gente, a minha pelo menos, vai mais para a proximidade de Jesus, onde aconteceu tudo. Mas dizem que historicamente ela não estava lá. Ela estava Mas eu não falei que ela estava em Jerusalém, falei? Hã? Eu falei que ela estava em Jerusalém? Não falou, mas isso é minha imaginação, obviamente. Porque como tudo aconteceu lá, quando eu penso nisso, imagino que isso tenha ocorrido... Bom, mas isso não tem na revelação, ou seja, nem na... Hã? Mas isso não interfere no dogma, né, da Assunção. Ou seja, ela, dependendo de onde ela estava, foi Interfere. assunto. Não, eu só queria saber, não tem... Bom, não saberia dizer com certeza absoluta. Eu não tenho, não que não se tem. Vamos se enterrar então?
Então, semana que vem posso trazer até os dados disso e encerramos a devoção a Nossa Senhora. Que bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite.